Boa noite, estamos aqui em mais uma transmissão, uma live. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa escola bíblica virtual, a EBV, e nós estamos estudando a Livra em Panorama. Estamos no Antigo Testamento e hoje é dia de estudarmos o livro de Juízes. Adotamos uma revista e hoje nós vamos tratar sobre o livro de Juízes, de forma panorâmica. Eu entrei 5 minutos mais cedo, porque é tempo do pessoal chegando, e a gente tentar iniciar aí pontualmente às 19 horas, para irmos até 19h40 no máximo, que é o tempo que mais ou menos a gente preparou aí um material para discutir. Então, livro de Juízes, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês que estão aí. Espero que Deus me ajude nesse momento de hoje, que vocês saiam edificados para a glória dele, que ele me ajude aí a tentar esclarecer ou tornar mais próximo do conhecimento de todos aqueles que nos ouvem o que o livro de Ruth fala em panorama. Não é um estudo profundo das questões relacionadas ao livro de Ruth em si. Nós não vamos tratar nada do ponto de vista crítico, ou gramatical, ou textual. Isso não é o foco do nosso estudo panorâmico. Nosso estudo panorâmico... Olá, pastor. Boa noite. Nosso estudo panorâmico tem o objetivo de entender, baseado na história dos livros, quais são os eixos ou os temas centrais que envolvem esse livro e dar base teológica e neotestamentária, digamos assim, do Novo Testamento, sobre o que o livro trata. GP, Graça e Paz, irmã Sheila, Sr. Rômulo, Anne. Parou a transmissão ou está normal para vocês? Sejam bem-vindos. Bom, a gente tem um minutinho aí para começar. Boa noite, Aila. Eu vou aproveitar para agradecer a Deus por esse momento de quarentena, esse momento de afastamento que a igreja vive, não só a igreja, mas a vida social em geral, Olá, Ailinha, tudo bem? Estou falando seu nome aqui. Seja bem-vinda à nossa EBV de hoje. Então, eu queria agradecer a Deus porque esse tem sido um momento também muito reflexivo, um momento de poder sentar, poder realmente pensar sobre coisas que talvez em outra situação nós não estaríamos pensando. Como a igreja vai ser daqui para frente, como as nossas vidas vão ser daqui para frente também, diante desse novo cenário que hoje é considerado, segundo o porta-voz das Nações Unidas, da ONU, um cenário que é o mais desafiador desde a Segunda Guerra Mundial. Mas nós estamos felizes, sabendo que mesmo diante e em meio a essa turbulência, o Senhor está conosco. Então isso é motivo de alegria e de felicidade. Bom, gente, vamos orar. Às 19 horas, eu tenho um compromisso com vocês até 19h40, 40 minutos. Não quero fazer feito na outra live, que a gente se estendeu mais do que o normal e acabou tendo alguma dificuldade numa tentativa aí de debater alguns temas. Vamos orar. Seja bem-vinda, Lorena, entrou agora também. Vamos orar, vamos pedir a Deus iluminação, esclarecimento, para que nós estudemos hoje o livro de Ruth e extraiamos e apliquemos essas verdades bíblicas para as nossas vidas. Vamos lá. Orem aí comigo, tá? Não esqueçam de orar comigo aí.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este momento em que estamos aqui, ó Deus, ainda que de forma virtual, mas com o nosso coração e a nossa mente voltados para Ti, para entender a Tua palavra, para estudá-la, para aplicá-la aos nossos corações. Deus, nos ajuda, Pai, e nos ilumina com Teu Espírito Santo, que apesar dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa incapacidade, Tu possas, Senhor, nos fazer entender os Teus princípios, as Tuas verdades. E para, acima de tudo, Senhor, aprender a Te amar e respeitar e obedecer os Teus mandamentos. Eu oro agradecido porque mesmo em face a toda essa situação que nós vivemos, o estudo da Tua Palavra, ele continua, a pregação da Tua Palavra, ela continua, e as nossas vidas, Pai, elas estão sendo preservadas. Quero pedir também pelas famílias que têm perdido seus entes, para que o Senhor os console e os conforte, cientes, ó Pai, de que nada escapa ao Teu controle. Oramos assim no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Hoje nós temos aí esse belo desafio de conversar sobre o livro de Ruth. E antes de entrar propriamente no livro de Ruth, eu preciso fazer, até para esquematizar o estudo, eu preciso fazer algumas considerações sobre alguns temas que vão permear o livro de Ruth. Por quê? Porque tem algumas coisas que o livro de Ruth descreve que é preciso entender da lei do Antigo Testamento, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, que a gente já estudou em Panorama, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então tem alguns aspectos da lei que são aplicados nesse livro de Ruth, e que se a gente não tiver minimamente o conhecimento sobre esses princípios que balizam o livro de Ruth, a gente vai ficar um pouco perdido. Então, eu queria só comentar com vocês algumas coisas aqui. Eu sei que alguns, ou a maioria, já vai estar bem familiarizado com esses conceitos, e a gente tende aqui, na verdade, a fazer um nivelamento para que todo mundo seja contemplado e acompanhe o estudo do livro de Ruth. Tá bom? Então, a primeira coisa é o seguinte: a lei, ela estabelecia lá no livro de Levítico, capítulo 25, que o uso das terras pelos israelitas era inalienável. O que é que isso significa? A terra era a possessão do Senhor. Se você puder aí, já abra a sua Bíblia, antes de abrir no livro de Ruth, lá em Levítico, capítulo 25. A gente vai lá para Levítico, capítulo 25, e vai ver na Bíblia, na Escritura, o que é que isso significa. Então, a terra era de uso inalienável. Isso significa que Deus era o dono da terra. Os judeus ou os israelitas, eles faziam uso da terra, recebiam as bênçãos em forma de colheita, mas a terra era a possessão, né, do próprio Deus. Então, o que acontece? Vez ou outra, para poder sobreviver, alguns judeus arrendavam suas terras, alguns vendiam, alguns ficavam mais pobres, acabavam até mesmo vendendo a si mesmos como escravos para poder quitar uma dívida. E o que acontece? Mesmo isso acontecendo, a lei estabelecia que dentro de um determinado tempo era possível resgatar essa terra, ou depois de um tempo, se não houvesse quem resgatasse essa terra, a terra seria devolvida ao seu dono original ou ao seu herdeiro mais próximo, né, que estivesse vivo, para que essas terras não saíssem da possessão de um filho de Israel para o outro e que houvesse pobreza entre eles, né, ou que uma tribo, por conta de questões de sucessão, de herança, tivessem algum tipo de ganho de terras em relação às outras. Então, vamos lá. Levítico capítulo 25 fala sobre a lei do jubileu. A lei do jubileu, ela é um exemplo disso, né? O que é o jubileu? O jubileu é um tempo de 50 anos, né? Depois do 49º ano,
essa terra ela voltava para o seu dono de origem. Então vamos supor que eu possuo uma terra, desculpa gente, caiu aqui o suporte. Vamos supor que eu possua uma terra e por ocasião da minha dificuldade econômica, eu arrendo essa terra ou faço a cessão dos direitos dessa terra. Como eu não tenho dinheiro para poder resgatar, né, eu arrendei a alguém, essa pessoa me paga um aluguel, mas se eu quiser voltar a usar essa terra, eu preciso pagar a essa pessoa para poder resgatar essa propriedade que é minha. Caso eu não tenha o dinheiro suficiente, eu não tenha como pagar, o que é que eu faço? Eu espero completar o tempo do jubileu, que são quase 50 anos, para poder a terra voltar para a minha possessão. Então, ou eu faço isso, espero, ou eu mesmo vou lá e resgato, ou algum parente meu mais próximo vai lá e efetua esse resgate. Ou seja, ele efetua o direito de compra e a terra volta para a minha possessão. Então, nós vemos que isso acontece para que haja equidade dentro da instituição do povo de Deus, para que nenhuma pessoa tenha vantagem em relação a outra. Obviamente, né, é possível ceder o uso dessa terra, mas ela depois retorna para o seu dono de origem. Então nós temos aí a ideia de que essa terra ela pode ser resgatada, né? Ela não é uma terra que é perdida, simplesmente os israelitas eles não podiam vender. Então, olha lá, verso 8 do capítulo 25 do livro de Levítico, fala exatamente isso. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano do jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, nós vemos aqui que era uma lei que o próprio Deus instituiu para que existisse, na verdade, justiça e não existisse aqui uma ganância exacerbada ou as pessoas tivessem algum tipo de dificuldade relacionada à possessão da terra. Beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, é que a terra era de Deus e por ser de Deus ela tem obviamente que pertencer a Deus. Então Deus é que decide quem fica ou não com a terra. Lá mais na frente, no verso 25 do capítulo 25 do livro de Levítico, também fala disso. Vou ler aqui rapidamente, tá bom? Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém, vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Isso não é só em relação à terra, isso também em relação à casa, ou então até as próprias pessoas que tenham empobrecido a ponto de virarem, inclusive, escravas umas das outras, ou escravas do seu credor, para poder quitar a dívida. Então, o primeiro ponto é esse: a terra ela é vista como uma possessão do próprio Deus. Isso foi instituído na lei, lá no livro de Levítico, para poder evitar que alguém se empobrecesse de maneira muito grande, muito forte, né? Então, isso é um tipo de controle que Deus instituiu na lei que está lá no livro de Levítico. Nós estamos tratando sobre o livro de Ruth, só que antes de irmos para o livro de Ruth, nós estamos aqui lançando as bases sobre as quais o livro de Ruth é construído, para poder entender o que é que cada coisa que está sendo dita ali, a que cada coisa que está sendo dita ali se refere. Então, a primeira coisa é que o uso das terras é inalienável. Essa terra pode ser vendida, mas existe sempre a possibilidade de quem vendeu resgatá-la.
ou de algum de seus parentes fazer o resgate dessa terra mediante o pagamento devido. Isso está lá no capítulo 25 do livro de Levítico, né, mais especificamente no verso 25. O segundo ponto é sobre o levirato. Levirato é uma palavra que vem de origem latina, cujo radical é levir, que significa cunhado. É muito comum na tradução Vulgata latina. E a gente vê algumas dessas expressões que o levirato tem a ver com a descendência. O que é que significa? Para poder exemplificar melhor, a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 25, e vamos ler a partir do verso 5. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 25, ou então anote, se você quiser ler depois, né, mas pode ler agora também se quiser. Capítulo 25, verso 5, que vai falar sobre o levirato. Diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do seu nome, do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a suscitar a seu irmão, nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, aqui está a instituição do levirato, Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 5. O que acontecia? Se um homem que era casado com uma mulher morria, falecia, e essa mulher ficava viúva, e ele tivesse um irmão, cabia a esse irmão casar com essa mulher para que o primeiro filho dessa mulher fosse relacionado à descendência do irmão, para que o nome do irmão não se perdesse em Israel. Então nós temos aqui um outro ponto que vai lançar as bases do livro de Ruth, que é o levirato, a ideia de que existe um resgate da viúva ou da mulher, né, que ficou viúva, para que não só ela ficasse desamparada, mas também a descendência daquele que morreu pudesse continuar. Então, primeiro ponto que lança as bases do livro de Ruth é que nós temos uso inalienável da terra, que ela poderia ser remida. O segundo ponto que é o levirato. E um terceiro ponto que eu queria exemplificar aqui é sobre alguns costumes, mas esses costumes têm a ver com o fato dos servos fazerem alguns tipos de trabalhos específicos, algumas coisas relacionadas ao costume do casamento, né, o casamento, porque isso é tratado também no livro de Ruth, e relacionada à comida para os pobres. Mas a gente vai ver isso em um pouco mais de detalhes quando a gente entrar propriamente dito no livro de Ruth. Tá bom? Então vamos lá. Vamos agora entrar de fato no livro de Ruth. Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth. É um livro pequenininho, mas que é um livro muito rico. O livro de Ruth é um livro cuja autoria ela não é bem conhecida, embora a tradição do Talmud garanta que tenha sido Samuel o seu autor, o profeta Samuel, que também é citado aí no próximo livro, que vai ser objeto do nosso estudo também, que é 1º e 2 Samuel. Mas não é bem definido, até porque a maior parte dos comentaristas e dos estudiosos acreditam que o livro de Ruth tenha sido escrito durante o reinado de Davi. E Samuel morreu antes de Davi de fato se tornar rei. Samuel unge Davi rei, antes de morrer, mas antes de Davi se tornar rei, Samuel falece. Então, a boa parte considera que esse livro tenha de fato sido compilado, tenha sido escrito durante o reinado de Davi, mas não tenha uma autoria certa e definida. Nós já estudamos antes que essa autoria desconhecida não invalida ou traz qualquer tipo de dificuldade à canonicidade, ou seja, a doutrina da inspiração dos livros, de que Deus inspirou a escrita desses livros. Então, o autor ele é desconhecido. Só que esse livro aqui se passa durante o período também do outro livro que a gente estudou, que é o livro dos Juízes. É contemporâneo aqui ao período dos Juízes. E nós temos no livro de Ruth algumas
linhas gerais sobre os temas em que ele se sustenta. A primeira coisa é o seguinte, é que se trata de um livro sobre duas mulheres. É um livro geralmente atípico. Por que atípico? Porque eu vou tratar aqui, nesse livro especificamente falando, sobre a história de duas mulheres, mulheres que já tinham algum tipo de afastamento da vida pública, normalmente, por conta da sua própria condição de gênero. Os homens eram os homens que era dado o poder de falar, de fazer, de escrever. Então nós temos aqui uma escrita sobre duas mulheres. E ainda por cima, duas mulheres viúvas. Se a mulher já tinha pouco valor naquela época, não porque a palavra de Deus não desse valor para ela, mas porque o pecado dos próprios homens da sociedade levavam a essa exclusão, ou essa minoração de valor dessas mulheres. Aqui nós temos um livro que trata sobre duas viúvas. Então, se já para as mulheres já era difícil, para duas viúvas ainda era mais complicado, porque elas não tinham ninguém por si. Mas como é que essa história começa? Eu vou relembrar os irmãos para que a gente consiga adiantar os temas que são centrais aqui no livro de Ruth. A primeira coisa é o seguinte, é que existiu fome em Belém. Aqui a gente está falando de Belém de Efrata, Belém de Judá, uma cidade pequenininha, cujo significado é casa do pão. Olha que contraditório, A gente tem aqui na casa do pão a falta de comida. Então, por conta de fome, um homem chamado Elimeleque, que é o marido de Noemi, que é uma das protagonistas aqui desse livro, vai habitar na terra de Moabe. Eles vão habitar lá juntos com os moabitas para tentar escapar da fome. A fome era pesada lá em Belém de Judá, e eles vão habitar lá em Moabe. Então, quando eles vão habitar em Moabe, eles passam 10 anos lá. E o que é que acontece, eventualmente, fortuitamente, é que o seguinte, lá em Moabe, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, se casam com 2 moabitas. Orfa é uma esposa e Ruth é outra. E, fortuitamente, esses 3 homens morrem. Elimeleque, que é o marido de Noemi, Malom e Quilion. E as 2, no caso as 3, ficam viúvas. Ruth fica junto com a sua sogra Noemi e volta para Judá. E Orfa é despedida, e volta para a sua terra e para o seu Deus. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a história de 2 viúvas que vai ser retratada. E essa história, de acordo com a nossa revista aí, se você tiver com a revista, acompanhe junto comigo, ele é dividido pelo menos em 4 partes, são 4 capítulos. O capítulo 1 tem a ver com a conversão da própria Ruth. O capítulo 2 sobre o companheirismo, traz um delineamento sobre o companheirismo entre essas 2 mulheres. O capítulo 3 sobre o compromisso do resgatador. Existe um compromisso do resgatador. A gente introduziu aqui o porquê de existir esse termo resgatador, como ele está bem presente nas leis do Antigo Testamento, lá no capítulo 25, verso 25 de Levítico, em relação a pessoas, em relação a propriedades, a coisas, e no capítulo 25 do livro de Deuteronômio, verso 5, em relação a pessoas, que tem a ver com o levirato. E o 4º capítulo é o casamento, o ápice, é o clímax desse livro, com a consumação do resgate. Então, nós vemos aí que essa divisão que a revista trata é uma revisão realmente bem completa, que fala sobre 4 Cs. Nós temos 4 Ds no livro de Juízes, e aqui em Ruth nós temos 4 Cs. Conversão, capítulo 1, companheirismo, capítulo 2, compromisso, capítulo 3, e casamento, capítulo 4. O verso-chave desse livro, de acordo com a nossa revista, é o capítulo 4, verso 14. O capítulo 4, verso 14 do livro de Ruth diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Mas, para além desse, eu também queria deixar aqui um versículo-chave, que está no capítulo 1, verso 16 e 17, desse mesmo livro. Leiam comigo aí, acompanhem comigo a leitura. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te,
porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é a primeira parte que se refere à conversão de Ruth. Essa expressão aqui, ela tem um valor muito grande, porque Ruth usa uma expressão muito forte, né, de que o meu Deus, que o teu Deus será o meu Deus. Então isso marca completamente a mudança de vida que Ruth implementa, né? Ela foi casada com um israelita, só que diferentemente da outra cunhada, da outra nora de Noemi, que volta para a sua terra e para os seus deuses, Ruth é bem clara e específica de que o Deus de Noemi vai ser o Deus dela, o povo de Noemi vai ser o povo dela. Só lembrando, gente, que os moabitas, né, não sei se vocês vão lembrar, os moabitas são descendentes de Ló, né, os moabitas e os amonitas. Né, o incesto lá das duas filhas de Ló dá origem a esse povo, moabitas. A gente vai ver que esses povos aí, eles eram impedidos de entrar na Assembleia Santa do Senhor. Isso aí está lá no capítulo 23 do livro de Deuteronômio, vocês podem anotar aí para depois conferirem. Está no capítulo 23, a partir do verso 3, que os moabitas, eles eram impedidos de entrar na Assembleia do Senhor. Então, vamos lá. O que acontece aqui? A fome vem, Ruth e Noemi voltam para ajudar, e elas estão viúvas, elas não têm amparo de ninguém. O amparo que elas possuíam é somente se um resgatador, ou seja, um parente, que possui esse direito, exercesse esse direito de resgatá-la, né, no caso, para não só recuperar os seus bens, como também para dar descendência ao marido morto, né, tanto de Ruth quanto de Noemi. Então, nesse primeiro capítulo, nós temos a conversão. Ruth e Noemi voltam para Belém, elas retornam, a palavra, inclusive, que tem aqui, que é traduzida por voltar, ela traz, né, em outros lugares da tradução hebraica, o sentido de realmente mudar de direção, que é o que a gente geralmente chama de arrependimento. Né? Aqui a ideia não é, o contexto não traduz essa palavra dessa forma, como arrependimento propriamente dito, mas uma mudança no sentido de voltar para Belém, voltar, estar junto com Deus. E Ruth larga os seus deuses e agora, de fato, coloca à sua disposição em fazer parte da aliança do povo de Deus, né? Fazer parte dessa comunidade. Só que elas passam uma situação muito difícil, né? Veja a expressão que Noemi usa no verso 20 do capítulo 1. Né? O nome de Noemi significa empática, simpática, agradável. Quando ela retorna, as pessoas veem que ela passa por dificuldades, ela diz assim: não me chamem de Noemi, mas de Mara, que significa amarga. O nome Mara significa amargo. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarei de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Aqui nós vemos que Noemi está muito triste por conta da sua condição não só de pobreza, porque o fato dela estar pobre tem a ver também com a perda de seus familiares. Se ela pelo menos tivesse um filho vivo, esse filho teria responsabilidade, segundo a lei e o mandamento do Senhor, de cuidar dela. Então ela não só empobreceu, ela não só tem carência de recursos, ela tem também carência de relacionamentos. E embora ela tenha essa carência de relacionamentos, nós vimos no capítulo 1 que ela quer que Ruth vá embora, né? Não só a órfã, mas que Ruth vá embora também. E ela saiu de Belém buscando comida, buscando bens materiais, e na verdade lá perdeu pessoas, perdeu bens humanos, né, seus próprios filhos. E no retorno não queria nem levar aquilo que o Senhor lhe acrescentara, que era a própria Ruth, por meio de quem ela voltaria a ser abençoada, ela voltaria a ser ditosa. Então o que acontece aqui? Elas estão passando por uma situação difícil e vão passar um pouco de fome. E no capítulo 2, Ruth vai começar a trabalhar nos campos. Uma outra coisa que a gente precisa entender quando a gente vai para o capítulo 2 é o seguinte: a lei de Deus era uma lei perfeita. E perfeita no sentido do seguinte, de que os pobres, eles não eram esquecidos por Deus.
Os pobres, eles tinham o benefício de colher aquilo que era deixado para trás nas colheitas. Então nós vemos que Deus, na sua lei, quando instituiu a sua lei, colocou esse dispositivo de que as pessoas, quando fossem ceifar ou fossem colocar... Gente, desculpa que eu estou mexendo direto, é porque o celular está soltando aqui do suporte. Tá? Deixa eu só ajeitar ele aqui. Pronto, acho que agora ele vai ficar. Então, a lei também instituía que quando se fosse realizar a ceifa, a cega, né, que era o colher dos frutos da terra, aquilo que caísse no caminho fosse deixado para que os pobres e os estrangeiros eles pudessem recolher. Então, nós temos comida para os próprios pobres. Eu vou pegar a referência aqui para vocês, para a gente poder... Eu passo depois, porque senão a gente vai acabar lendo muitos textos aqui, não vai dar tempo. Já são 19h27, eu tinha falado que a gente ia até 19h40. Então, o que acontece? Pela lei, nós tínhamos aí que os pobres poderiam colher o que restava dos campos. E Ruth se propõe a isso. Ruth se propõe a colher esses frutos para que elas não passassem fome. E eu queria aqui, no capítulo 2, ressaltar um ponto-chave, um ponto que eu acho interessantíssimo dentro desse panorama, né, que é o verso 3. Lá se foi Ruth para o campo e apanhava após os segadores. Por casualidade ou por sorte, como algumas traduções vão colocar, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Elimeleque era o marido de Noemi. E a gente viu que o direito de resgate, tanto de propriedade quanto de levirato, era exercido por quem? Por pessoas da mesma família. Então, por que eu frisei aqui o acaso? Porque é exatamente isso que guia todo o livro de Ruth. Embora nós não vejamos aqui nesse livro milagres espetaculosos como nos outros livros, né? Na criação nós vemos Deus, no livro de Gênesis nós vemos Deus mandar o dilúvio, nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra. No livro de Êxodo nós vemos as pragas do Egito, a libertação do povo, a abertura do Mar Vermelho. Nós vemos no livro de Levítico a morte de Nadab e Abiú por acender fogo estranho na presença do Senhor. No livro de Números nós vemos também o cajado de Arão florescer. Nós vemos a praga cessar pelo zelo de Finéias. No livro de Deuteronômio nós vemos também Moisés repetindo a lei e falando, né, diante do povo, né, os estatutos que Deus tinha dado a ele, e também dado de comer ao povo no maná, com água também doce. Então nós vimos esses 5 primeiros livros, no Josué também, o 6º livro, né, Jericó caindo com um grito. Nós vemos o Rio Jordão sendo aberto. Nós vemos vários milagres espetaculosos. Mas aqui no livro de Ruth nós vemos o cuidado de Deus da maneira mais comum que existe na vida diária, na vida cotidiana. E por casualidade, por sorte, né, nós não entendemos que a sorte ela é algo desprovido ou longe do poder e do controle de Deus. Né? Deus age nas causas contingentes também, essas causas que nós achamos que Ele não age, para poder dirigir a sua providência. E esse é o tema principal aqui, junto com o tema do resgate, a providência divina nas coisas cotidianas, nas coisas naturais. Deus não deixa de agir e de guiar os seus filhos e o povo a quem Ele ama, e guiar a sua igreja, porque simplesmente nós não vemos os milagres espetaculosos. Não é por casualidade, não é por acaso, né, que Ruth vai colher as espigas exatamente no campo daquele que poderia ser o seu resgatador. Nós não vemos aqui nenhuma instrução de Noemi no sentido de dizer a ela que Boaz era, nesse primeiro momento, que Boaz era o resgatador. Então, por casualidade, por sorte, Ruth vai lá e começa a fazer a colheita. E ela começa a trabalhar ali. E as pessoas começam a comentar que o seu cuidado para com a sua sogra é um cuidado de um amor assim extremamente sacrificial. O verso 14 do capítulo 1 usa a expressão do seguinte, que Ruth se apegou a Noemi. Essa expressão apegar-se
embora seja num contexto diferente, tem a ver com um cuidado tão forte, que é um cuidado que o próprio marido deveria ter com a sua esposa, que está lá no livro de Gênesis, né, que ambos serão uma só carne. É nesse sentido de que ela se afeiçoou tanto pela sua sogra, que ela se apegou a ela. E esse cuidado era já agora conhecido diante da sociedade, diante de Belém. Tanto que Boaz, ao vê-la, né, e perguntar aos seus trabalhadores quem é, disse que ela não deveria colher em outro campo, deveria sempre colher ali. Então vejam aí junto comigo o verso 9 do capítulo 2. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas, após as servas de Boaz. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Por que eu ressaltei isso aqui? Gente, capítulo 4 do livro de João vai mostrar que a samaritana tira água para Jesus. O livro de Gênesis vai mostrar que Rebeca tira água para o servo de Abraão para arrumar uma esposa para Isaac. Era comum que os servos, aqueles que estão em posição de serviço, eles tirassem água dos poços ou de alguma fonte para que os seus senhores pudessem beber. E o que Boaz faz aqui é uma inversão. Mesmo Ruth sendo estrangeira, mesmo ela sendo moabita, nem sendo da família dele, o que é que ele faz? Ele inverte aqui. Quando tiverem sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. O que era para Ruth fazer, na verdade, ela vai ser alvo dessa graça. E nós vemos aqui Deus, no início do seu projeto de cuidado providencial, mostrando que essa mulher seria alvo, como já está sendo, da graça de Deus. E no verso 11, Boaz enfatiza, né? Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa, Deus de Israel, sob cujas asas tu vieste buscar refúgio. Boaz encara aquela mudança de Moabe para Belém de Ruth, não como uma mudança qualquer, não como um ato desprovido de sentido, mas como um ato de fé de Ruth de buscar refúgio sob o Deus de Israel. Não é um ato desprovido de fé. O ato de Ruth é sim um ato provido de muita fé e de muita força. Então, o que acontece? Ela colhe ali, trabalha o dia inteiro, depois volta para Noemi e conta para Noemi que está trabalhando no campo de Boaz. E Noemi, sabendo que Boaz é o resgatador, conta para Ruth que ele deveria exercer esse ofício de resgate. Ele deveria exercer esse ofício de resgate. E o que acontece no desenrolar da história? Temos o fato de que Boaz, de fato, exerce esse direito de resgate. Primeiro, a história está aí, depois a gente pode até comentar. Existe um outro resgatador. Boaz, por ser um homem reto diante do Senhor, vai procurar esse outro resgatador para que ele exerça o direito. E ele não exercendo o direito de resgate, o Boaz assim o faria. Então, gente, o que é que a gente tem aqui de cenário? Nós temos duas mulheres sozinhas, solitárias, que tinham unicamente ao Deus de Israel. Mas unicamente não no sentido pejorativo ou de sem valor, mas no sentido substancial, de que o Senhor, de fato, literalmente, era o único sustento para elas. E Deus exerce a sua providência, guiando todos os passos de Ruth e de Noemi, ainda que elas não tivessem conhecimento do plano maravilhoso que Deus estava fazendo. E coloca exatamente elas no lugar que era para ser resgatada por Boaz. E Boaz exerce esse direito de resgate não a revelia dos princípios divinos, não a revelia da lei, mas dentro da lei. Ele poderia muito bem exercer esse direito sem levar em consideração o outro resgatador, que tinha preferência na frente dele, mas é por conta da lei de Deus, é por conta da sua própria providência que ele cumpre perfeitamente essa lei e depois se casa com Ruth. O livro avança e compara Ruth com Tamar. Isso está lá no capítulo 4, verso 12, que não sei se vocês lembram, no capítulo 38 do livro de Gênesis, Tamar era uma das mulheres dos filhos de Judá. E esse filho de Judá morre.
e outro filho de Judá vai lá para tornar o levirato efetivo, vai lá e também morre. Por quê? Porque ele não quer tornar esse levirato efetivo, ele não quer casar-se com a mulher do irmão que morreu, e quer dizer, ele casa, mas ele não suscita a descendência, né? A Bíblia diz que ele não quer cumprir essa lei perfeitamente, e ele morre também por conta disso. Então o que acontece? Tamar, né, num ato lá de desespero, para poder não ficar nem desamparada e nem perder a descendência do marido, se deita com Judá, que era o seu sogro, né? E por incrível que pareça, né, por conta dessa situação, Judá tem a sua descendência continuada por meio de Tamar, e é por onde vai existir Pérez, que é um ancestral de Boaz. E Boaz é filho de quem? A gente vê isso lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, de Raabe. Sim, aquela que foi salva durante o ataque à cidade de Jericó e que era uma prostituta. Então, Boaz, né, perfeitamente aqui entendia, talvez, não estou falando agora mais no achismo, qual era a situação de Ruth, uma estrangeira que não era do povo da aliança, mas que veio buscar refúgio sob as asas de Deus. Então, gente, o resgate aqui tem a ver com um direito que deve ser exercido, mas dentro do livro de Ruth, o resgate surge como o ato da providência, do cuidado de Deus para com Noemi e Ruth, para com duas mulheres, para com duas pessoas que talvez a sociedade não desse muito valor, mas que era enxergada por Deus como pessoas que deveriam ser alvo da sua graça. E nós vemos isso porque no verso 14 do capítulo 4, é exatamente isso que as pessoas dizem sobre Noemi. Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, o que está sendo dito aqui é que mesmo não tendo aqueles milagres espetaculosos, Deus é o autor do resgate, da cura e do amor a essa mulher. É a Deus que é dirigida a glória pelo fato de Noemi ter sido restaurada por meio do filho de Ruth com Boaz, o seu restaurador, consolador da sua velhice, e a sua nora também sendo melhor do que 7 filhos. Então, pessoal, o que é que a gente pode pegar aqui panoramicamente do livro de Ruth? A gente viu que existem os conceitos aí do porquê, né, de existir a figura do resgatador, do porquê existir a figura do levirato, para poder as descendências continuarem, né? Isso está lá, capítulo 25, né, no caso das terras do livro de Levítico, capítulo 25, a partir do verso 25, e Deuteronômio, capítulo 25, verso 5, para o levirato, né, do ponto de vista de descendência, de casamento. Nós vimos, e aí eu queria dar essa referência para vocês, que no capítulo 23, verso 3 de Deuteronômio, os moabitas não eram permitidos, né, no templo, na Assembleia dos Santos. Eles não eram permitidos até a 10ª geração, né? Mas Ruth, uma moabita, entrou na geração do Messias, inclusive, única e exclusivamente pela divina providência de Deus. Veja, a gente tem aí uma explicação de que os moabitas não deveriam entrar na Santa Assembleia, né? A Santa Assembleia era a congregação lá dentro do tabernáculo. Mas Ruth, por conta do seu ato de fé, por conta da sua conversão, foi integrada à aliança. Ela foi integrada à aliança e agora pode fazer parte da Assembleia dos Santos. E isso tem que ficar claro porque o seu casamento não foi em Israel, né? Se ela tivesse casado em Israel com o filho de Noemi, ela teria entrado na aliança, mas ela casou, né, em Moabe. Deus começa a mostrar aqui, como fez lá no livro de Josué, que a sua graça ela vai ser estendida para além do povo de Israel, né? Aquela expressão que a gente encontra de que em Abraão, né, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra serão benditas. E nós temos aqui, né, na genealogia de Jesus, no capítulo 1 do livro de Mateus, exatamente isso: 4 mulheres que são estrangeiras. Então,
Dentro desse contexto, eu queria finalizar olhando para algumas aplicações e para a história do final do livro de Ruth. Nesse livro de Ruth, nós temos aqui o início do cumprimento da promessa, né? A promessa que o próprio Jacó fez no capítulo 49 de Gênesis, de que o cetro, ou seja, o poder, o governo, não se apartaria de Judá. Por quê? Porque aqui inicia-se a descendência de Davi. Aqui estão os ancestrais de Davi. A genealogia, embora tenha algumas diferenças com a que está descrita em 1 Crônicas, capítulo 2, mostra que é a partir de Boaz que é gerado Obed, o avô de Davi. E Davi vai dar cumprimento a essa questão do cetro de Judá, porque Davi era da tribo de Judá e que o cetro não se apartaria de Judá. Então, diante de toda essa questão do estudo panorâmico aqui, da providência de Deus e do resgate, eu queria fazer algumas considerações do ponto de vista neotestamentário, do ponto de vista bíblico, apontando para Jesus. O primeiro é o seguinte, é que Jesus Cristo, ele é o fiador do nosso resgate. A palavra que geralmente é usada no Novo Testamento para o resgate é exatamente a palavra que tem a ver com a remissão, com o fato de um preço ter sido pago para que nós fôssemos resgatados. Da mesma forma como Boaz deveria pagar um preço aqui para poder resgatar não só a propriedade, mas dar ao seu parente morto a possibilidade da sua descendência continuar, Jesus pagou perfeitamente pelas nossas vidas. Nós somos os gemidos do Senhor. Nós somos os resgatados do Senhor. Nós somos os consolados pelo Senhor, porque Ele pagou o alto preço. Tem uma música, uma canção tão linda, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. A Assembleia de Deus, a Igreja do Senhor, é a Assembleia dos resgatados do Senhor, dos gemidos, daqueles que foram comprados com o próprio sangue de Deus. É isso que Paulo diz lá no livro de Atos. A igreja de Deus que ele comprou, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. Nós somos esses gemidos, meus irmãos, que foram alvo do resgatador perfeito, daquele que entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos esperança de vida. Não é à toa que Paulo usa essa expressão de casamento quando se refere a Cristo e a sua igreja. E também o livro do Apocalipse, da noiva que participa das bodas do Cordeiro. O resgate ele iniciou agora, nós temos o penhor desse resgate, a comprovação de que esse resgate vai se efetuar no futuro, que é o Espírito Santo. E ele será consumado, assim como foi consumado aqui pelo casamento de Ruth e Boaz, ele será consumado no céu, nas bodas do Cordeiro, em que a sua noiva, a igreja, entrará imaculada, pura e santa, para se juntar eternamente com o seu resgatador perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus, o justo. O outro ponto que eu queria enfatizar era a providência divina. Irmãos, nada foge ao controle de Deus. Em geral, nós nos apegamos mais às coisas que nós vemos, ou às coisas que o sentido pode perceber. Mas entendam uma coisa, nada foge ao controle de Deus. A sua divina providência está perfeitamente e claramente dita no Novo Testamento, no capítulo 8, verso 28 da carta de Paulo ao livro de Romanos. Sabemos, pois, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a providência divina habita cada detalhe do nosso dia, cada minuto, cada segundo, cada respiração da nossa vida. E eu queria ler um texto exatamente para enfatizar isso, lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo mostra que a providência divina ela está nos atos mais simples da nossa vida. Nada foge ao controle de Deus. É quando Paulo está em Atenas e ele diz assim: quando Paulo fala do Deus desconhecido, ele fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Capítulo 17, verso 24. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. A nossa respiração é ato puro da providência de Deus em preservar a nossa vida. A sua criação, a manutenção do cosmos, é ato puro do sustento de Deus. É isso que está consagrado lá no capítulo 1, versos 1 a 3 do livro de Hebreus, que Jesus Cristo, o agente da criação, sustenta o mundo pela palavra do seu poder. A nossa respiração é sustentada pela palavra do poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, dentro da história da redenção, o livro de Ruth aponta para pelo menos 2 grandes temas. O primeiro tema, do resgate perfeito que se cumpriria em Jesus Cristo. O segundo, de que a providência de Deus jamais se aparta da sua igreja, nem daqueles que buscam o Senhor. E algumas aplicações é o seguinte, vou convidar o pastor Rômulo aqui para estar junto comigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Algumas aplicações desse nós passamos por um momento muito parecido. A calamidade atingiu a vida de Noemi e de Ruth. E a calamidade tem atingido o mundo. Não é à toa que os estados, os países ao redor do mundo têm decretado estado de calamidade pública. Mas, ainda que essas coisas pareçam contingentes ou estejam fora do nosso controle, a divina providência, ela está conosco. Deus, o Deus de Israel, sob quem nós vamos buscar abrigo nas suas asas, está conosco. E Ele não nos faltará. Ele vai sim providenciar resgate. Ele vai sim providenciar refúgio para que nós passemos por essa situação. Tranquilize o seu coração, porque o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, Ele não abandonou o seu povo. Ele trará, sim, refúgio e fortaleza para as nossas vidas. E ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Então, que Deus nos abençoe e nos faça perceber que o cuidado de Deus está nas coisas mais naturais, mais simples que possa ser observado no dia a dia. Não ache que a sua respiração é fruto do seu corpo. A respiração, a sua própria respiração é fruto da providência de Deus. Cadê o pastor Saiu? Ele não conseguiu. Eu tenho que depois passar para vocês, eu vou passar nos grupos, né, algumas as referências bíblicas dos pobres, né, eles poderem colher e tal, toda referência lá relacionada ao levirato, a inalienação das terras e dos costumes, né? A gente vai passar aí.